Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu vou falar a respeito de um filme que muitas pessoas estão esperando, com certeza um dos filmes mais aguardados da pandemia e com certeza um filme que pode explodir aí nas bilheterias, que é o novo filme do 007, Sem Tempo para Morrer. Então hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da estreia e do que eu acho que esse filme vai fazer com base em alguns dados que já estão saindo, principalmente lá da Inglaterra, que é o país de origem do filme. Então, vamos lá! Pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam. Eu tô tentando chegar a 250 mil inscritos e com certeza vocês podem me ajudar pra gente bater juntos essa meta. Então, por que eu tô trazendo esse vídeo hoje? Porque o filme vai estrear no dia 30 na Inglaterra e no dia 8 de outubro em território americano, assim como nos outros países também. E, inclusive aqui no Brasil o filme chega também já no dia 30 de setembro. Então o filme tá chegando, com certeza é um dos filmes mais aguardados, porque o filme já foi prorrogado várias vezes e o filme em determinados momentos foi quase que o símbolo ali da resistência, né, do cinema convencional contra os serviços de streaming, porque correram boatos aí que a Apple tinha comprado o filme, depois que a Netflix estava tentando comprar o filme por quase 500 milhões de dólares e mesmo assim a família Broccoli se recusou a vender. Eu sei que a própria empresa, né, que é dona dos direitos, acabou sendo vendida para a Amazon, mas o filme vai ter um lançamento exclusivo cinematográfico e o lançamento vai ser feito pela Universal. Inclusive eu suspeito que o Christopher Nolan, um dos motivos pelos quais ele assinou com a Universal é porque a Universal conseguiu resistir e não lançar o novo filme do 007 em uma plataforma de streaming. E a franquia do 007 é uma das minhas favoritas de todos os tempos, não só porque, né, é uma franquia muito boa, tem muitos filmes de qualidade, tem muitos filmes ruins também, mas é uma franquia com uma longevidade muito grande, que você consegue ver a história do cinema, pelo menos das últimas 5 décadas ali, através dos filmes do 007, e é muito legal esse fato deles trocarem de ator, deles trocarem os diretores, então eu gosto bastante da franquia. E fazem 6 anos, é um dos maiores hiatos na história da franquia do 007 entre o último filme, que é o Spectre, e o novo filme Sem Tempo para Morrer. Na verdade eu tenho praticamente certeza, né, que é o maior hiato entre dois filmes, porque até entre a mudança do Pierce Brosnan e do Daniel Craig, né, que foi o último 007 que tomou seu posto, foram somente 4 anos de distância entre um 007 e um novo ator interpretando o 007. Então esse ato foi realmente muito longo, o filme começou o desenvolvimento lá em 2016, ainda ia ser dirigido pelo Danny Boyle, o Danny Boyle saiu, outros diretores entraram em conversas, mas o Cary Fukunaga acabou pegando o trabalho para ele, e agora a gente está vendo a chegada do 25º filme do 007, e o 5º filme do Daniel Craig, o que coloca ele na 3ª posição dos atores que mais interpretaram o personagem, né? Ele fica atrás somente do Roger Moore e do Sean Connery. O Roger Moore, se não me engano, tem 7 filmes, o Sean Connery tem 6, ele fez 5, aí outro ator fez 1, aí ele voltou e fez mais 1. E a gente tem também ele ultrapassando outros atores, né, como o Pierce Brosnan, que tem somente 4, ele agora vai ter 5, e ficando à frente, obviamente, do George Lazenby, que tem somente 1, e do Timothy Dalton, que tem somente 2. Então esses são todos os atores que interpretaram o 007 nos filmes da Eon Productions, porque existem algumas outras produções que foram interpretadas também pelo Sean Connery, mas é interessante notar que o Daniel Craig é o ator que interpretou o 007 por mais tempo, mesmo tendo feito somente 5 filmes, ele foi o ator que interpretou por mais tempo, porque se você pegar o primeiro filme dele, que foi o Cassino Royale, em 2006 até 2021, são cerca de 15 anos, enquanto os outros atores todos ficaram no máximo 12 anos interpretando o personagem. Então, o Daniel Craig, apesar de não ter o maior número de filmes, é o 007 que ficou mais tempo no papel e é também o 007 mais lucrativo de todos os tempos. Obviamente ele tem uma vantagem bem grande nesse aspecto, porque os filmes foram lançados mais recentemente, então a inflação é muito maior, mas de qualquer forma, o único filme bilionário do 007 tá justamente nessa era do Daniel Craig. E uma coisa que é legal do 007 é que os filmes sempre tiveram performances pelo menos ok nas bilheterias. Tem alguns filmes que não são sucessos tão grandes, mas todos os filmes com o Daniel Craig tiveram uma performance minimamente satisfatória. Começando, né, pelo Cassino Royale, que fez 594 milhões de dólares. Depois o Quantum of Solace, que fez 586, com certeza o mais fraco dessa era do Daniel Craig. Depois o Skyfall fez 1 bilhão 108 milhões de dólares e o Spectre, que fez 880 milhões de dólares. Então a gente viu o Skyfall explodindo a boca do balão, né, fazendo muito dinheiro. E agora naturalmente surge a pergunta, né, quanto será que o 25º filme Sem Tempo para Morrer vai fazer nas bilheterias?
Eu particularmente não acho que vai bater o resultado de Spectre. Eu acho que a pandemia ainda tá acontecendo. A gente tá vendo que os maiores filmes do ano são Viúva Negra e o Shang-Chi, que inclusive já ultrapassou a Viúva Negra, mas nenhum dos dois tá com uma performance que realmente é sensacional. Os dois estão chegando ali na casa dos 200 milhões de dólares em território americano. Eu sei que o 007 é uma franquia que tem um apelo global muito forte, mas mesmo assim eu não acho que o filme vai ter uma performance melhor do que os antecessores, ainda mais se a gente olhar, eu procurei aqui pra vocês darem uma olhada, aqui no Google Trends, né, que eu acho que é uma fonte interessante, não dá pra gente botar a mão no fogo, né, que é tudo certinho, porque são muitas variáveis que são levadas em consideração, mas de qualquer forma dá pra gente ver aqui, ó, né, desde 2004 até agora, em 2021, o interesse por 007, aqui a gente vê o interesse, né, no Cassino Royale, no ano de 2006, é um interesse alto, mas não tão alto assim, e a gente vê que a franquia não perdeu popularidade, né? Aqui, ó, 2008, 2012 e finalmente 2015, quer dizer, os 4 filmes do Daniel Craig que foram lançados mantiveram o interesse, né? E o que isso quer dizer, né? Que a franquia do 007 tem uma longevidade gigantesca, então mesmo que eles levem 4, 5, 6 anos entre um filme e outro, o público continua aguardando, né? Enquanto algumas pessoas deixam de assistir, muitas novas pessoas estão assistindo a franquia, porque é uma franquia que desperta muito interesse dos cinéfilos, desperta muito interesse das pessoas que gostam de filmes de ação, então é uma franquia com uma longevidade sensacional, e a gente tá vendo isso. Eu acho uma estratégia muito legal também da família Broccoli. Eles investem tudo nos filmes do 007, eles não tentaram expandir para muitas outras franquias, eles até tentaram em algum momento, mas hoje eles dependem totalmente dos filmes do 007 e eles não querem fazer 2 filmes por ano, lançar um filme aqui, outro ali, como a gente vê a Disney fazendo, como a gente vê outros grandes estúdios fazendo. Eles estão satisfeitos em lançar um filme a cada 2 anos, um filme a cada 3, ou até mesmo agora, né? Eles esperaram um período muito longo, eles não deram o braço a torcer e não venderam para um serviço de streaming um filme que eles poderiam ter lançado já em 2019. Aqui, ó, a febre do James Bond chega ao Reino Unido antes da estreia mundial de No Time to Die, e a pré-venda de ingressos é a maior desde Vingadores Ultimato. Então o 25º filme da franquia tá tendo uma performance muito boa por lá, e muitas salas de cinema estão na expectativa de que o filme vá fazer um sucesso muito grande. Muitos grandes cinemas, né, do Reino Unido estão pegando todas as salas e todos os horários possíveis. Termina uma sessão, já começa outra. Eles estão com sessões de 15 em 15 minutos, né, vendendo de forma antecipada, e eles estão falando que é de longe o filme com a maior expectativa desde o começo da pandemia, né, lá no ano de 2020. Aqui, ó, vocês podem ver, ó, desde que os ingressos de No Time to Die foram colocados à venda em 13 de setembro, os proprietários de cinemas relataram um nível de demanda quase sem precedentes e de longe o maior interesse visto desde os níveis pré-pandêmicos. E aqui ele inclusive faz uma comparação, né, muito mais do que o que recebemos por Tenet. E qual foi esse valor, né, arrecadado pelo Vingadores Ultimato? Pra gente ter uma ideia, Vingadores Ultimato fez 56 milhões de dólares na estreia no Reino Unido e acabou fechando com 111 milhões de dólares, né, no período todo ali de lançamento na Inglaterra também. Então, quanto será que esse filme pode fazer mundialmente? Na minha opinião, o filme vai bater a casa dos 500 milhões de dólares mundialmente, porque eu acho que pode ser um dos filmes que vai atrair as pessoas de volta para os cinemas, pessoas que ainda não foram aos cinemas, né, por causa da pandemia, que não quiseram assistir Viúva Negra, não quiseram assistir Shang-Chi, não quiseram assistir Tenet, Godzilla vs Kong, podem retornar para assistir o 007, porque eu acho que é uma franquia grande o suficiente e tem uma força muito grande, né, por trás de uma franquia como 007. Muitas pessoas que podem ter deixado, inclusive, de ir aos cinemas nessa última década, podem pensar, pô, eu gosto de 007, eu assistia na minha infância, eu vou assistir, independente da pandemia, né, independente dos riscos. Então, muitas pessoas, inclusive donos de redes de cinema, estão na expectativa do 007 ser esse filme que vai trazer as pessoas de volta. Eu dei uma olhada, por exemplo, no Spectre. O Spectre fez 83 milhões de dólares em território chinês, então o filme tem um sucesso muito grande na China. Se a Universal conseguir lançar o filme na China, pode ser que o filme faça muito dinheiro, porque eles estão com o número de filmes americanos bem reduzidos por lá. Então, se por acaso eles conseguirem uma estreia, pode ser que o filme tenha uma performance mais surpreendente ainda. E o Velozes e Furiosos 9, por exemplo, fez mais de 700 milhões de dólares, sendo que 203 milhões desses 700 milhões vieram do território chinês. Então,
Muita coisa vai depender da China, né, se o filme vai ter uma performance boa ou não, mas mesmo excluindo a China, vocês perceberam, Velozes e Furiosos 9 ainda bateu os 500 milhões, então eu acho que o novo filme do 007, pelo menos nessa faixa dos 500 milhões vai conseguir chegar. Eu sei que 007 não é uma franquia tão grande mundialmente quanto Velozes e Furiosos, mas provavelmente eles vão conseguir atingir essa marca. Eu acho que o filme tem total chance de bater a primeira posição, né, em território americano nas próximas semanas, dependendo obviamente da estreia, mas eu acredito que é sim uma possibilidade do filme bater Shang-Chi e bater Viúva Negra, né, na casa dos 200 milhões de dólares. E o Spectre, que eu tô usando como base porque foi o último filme lançado, fez 200 milhões de dólares em território americano, então não é uma sensação muito grande em território americano, mas fez 680 milhões de dólares fora dos Estados Unidos. É um dos filmes que mais tem divergência, né, entre a bilheteria norte-americana e a bilheteria mundial, também por ser um filme europeu, né, não é uma franquia americana, é uma franquia inglesa. E só pra finalizar eu vou mostrar o que uma fonte disse, né, pro Hollywood Reporter, só pra vocês verem, ó. Realmente esperamos que isso desbloqueie todo o resto e seja a faísca que fará com que todos se sintam seguros para voltar aos cinemas. Então esse filme vai ser mais um dos filmes muito importantes que foram lançados na pandemia, começando por Tenet lá no ano passado, agora a gente viu mais recentemente Viúva Negra, agora Shang-Chi com uma performance muito boa, Velozes e Furiosos 9, que foi outro filme que aguardou para ter uma estreia cinematográfica, conseguiu números excelentes, e agora a gente vai ver a chegada do novo filme do 007, que eu espero que seja um filme muito legal. E uma das poucas coisas que a gente pode ter certeza na vida é que vai ter um 26º filme do 007. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam das notícias de hoje. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! Ô, caralho. E nos vemos em breve.